Para finalizar, o núcleo, né, é a mais profunda e menos conhecida das camadas que compõem o globo terrestre, sendo a sua composição muito baseada nos estudos de meteoritos. Tá? Acredita-se aí pelos modelos geofísicos das ondas sísmicas que o núcleo terrestre seja formado pelas duas porções, núcleo externo e núcleo interno, com variações composicionais e de comportamento. Né? A descontinuidade de Lehmann é localizada entre o núcleo externo e o núcleo interno. Ela tem uma profundidade de 5.100 quilômetros de profundidade. Tá? E ela marca a mudança de estado físico dentro do núcleo. A parte externa é líquida, composta por ferro e níquel. Né? E aí tem a participação de elementos químicos mais leves, né? Oxigênio, sódio, magnésio e enxofre. E a parte interna é sólida, constituída, segundo os modelos, apenas por ferro e níquel. As ondas S não se propagam no núcleo externo, o que é compatível com o estado líquido do material. Tá? E no núcleo interno elas voltam a se propagar, indicando que o material volta a ter seu estado sólido. Tá? Então aqui nessa figura a gente vê bem isso, tá? As ondas S se propagando aqui e não se propagando no núcleo. Tá? Então aqui é o manto e aqui é o núcleo externo e o núcleo interno. Tá? Então elas não se propagam aqui no núcleo externo, né? Daí ela não é registrada nos receptores, gerando essa zona de sombra. E as velocidades das ondas P, né, agora aqui nessa da direita, tá, elas passam por uma região de velocidades bem menores aqui no manto, gerando a zona de sombra das ondas P, tá, e essa combinação que permite inferir que o núcleo externo seja líquido. Então, o núcleo interno tem uma densidade um pouco menor, em torno de 10 gramas por centímetro cúbico, né, já que apresenta uma contribuição aí dos elementos mais leves, né, acaba tendo uma influência na densidade. E já o núcleo interno tem uma densidade aí maior, por volta de 11,5 gramas por centímetro cúbico, que é compatível com uma composição de ferro e níquel, sem participação significativa de outros elementos, como ocorre aqui no núcleo externo. Vocês vão ver diferentes figuras aqui falando 80% de ferro, 90% de ferro, tá? Isso aqui são modelos, mas esse número varia um pouquinho. Tá? Essa mudança interna aqui da passagem, né, de líquido do externo para sólido no interno, é explicada pelas altas pressões a que o material no núcleo interno é submetido, e assim a temperatura, por mais elevada que seja, não é suficiente para manter o material no estado líquido. Tá? Na profundidade ali de aproximadamente 5.100 quilômetros, né, entrando já no núcleo interno, a pressão é tão alta que a temperatura não é mais suficiente para manter o material no estado líquido. Tá? É importante lembrar que as condições do planeta, as condições naturais do planeta, como eu falei no comecinho da aula, evoluem com o tempo, tá? Então, a gente tem que considerar que ele está resfriando. Então, naturalmente, o núcleo externo está pouco a pouco solidificando no contato aqui com o núcleo interno, tá? Então, o núcleo interno está crescendo. Num futuro muito longínquo, daqui a milhões de anos, talvez o ser humano nem esteja mais presente na superfície da Terra, todo o núcleo será sólido, irá interromper o movimento convectivo, tá? Que é transformado em movimentos helicoidais, tá? Pela rotação da Terra, e eles que criam as correntes elétricas e geram o campo magnético terrestre. Então, daqui a muitos milhões de anos, esse campo magnético vai ser cessado. Então, em termos de composição química, né, nós vimos que as camadas da Terra têm composições cada vez mais densas, né, indo aqui em direção à profundidade, progressivamente constituída por elementos mais pesados em direção ao centro, em direção ao núcleo. Isso está sendo mostrado aqui nessa figura. Em termos de porcentagem de composição elementar, tá? Esses valores aqui que a gente vê. Então, essa figura traz aqui o núcleo formado por 94% de ferro, né? Lembra que eu falei que tem um pouquinho de diferença? Mas comparem aqui com a porcentagem de ferro na crosta, tá? Que é 6%. Tá? Então, para fechar os 94% de ferro do núcleo, né, da constituição... Deixa eu voltar. Para fechar 94% da constituição, que seria equivalente ao ferro, para fechar na crosta, a gente precisa aí somar a participação do oxigênio, do silício, do cálcio, do magnésio,
do alumínio e do ferro. Tá? Então, vejam aí que 6 elementos perfazem quase 94% da constituição da crosta. O restante, né, os outros 6%, ficam aqui com todos os demais elementos. Aqui eu coloquei uma comparação, tá, entre a composição química da Terra inteira, então crosta, manto, núcleo, hidrosfera, atmosfera. Tá? A gente tem aqui, né, que 93% é feito por ferro, oxigênio, silício e magnésio. Quando a gente compara com crosta, né, as maiores continuam sendo silício, participação de oxigênio, mas aí, né, o ferro não entra, tem uma maior participação do alumínio. E quando a gente vem aqui para o manto, né, 90% do manto é composto por sílica, óxido de magnésio e óxido de ferro. Né? Aí, de entre 5% a 8% de alumina, óxido de cálcio e óxido de sódio. Tá? E isso perfaz aí quase que 99,5% do manto. Tá? Então, vejam aí os diferentes elementos, diferentes proporções elementares que constituem a Terra. Agora eu vou entrar um pouquinho num conceito importante, tá? Principalmente sobre a distribuição, que controlou, na verdade não, são os controles da distribuição dos elementos no planeta, tá? Isso diz aqui respeito à classificação dos elementos quanto à sua afinidade geoquímica, né? A distribuição dos elementos químicos no planeta está condicionada pelos processos geoquímicos, né? Geoquímicos porque é a química da Terra, tá? Geo é terra. Então, de migração, dispersão e redistribuição dos elementos, seja em ambiente profundo, né, em manto, em núcleo, quanto no ambiente superficial, na crosta. Tá? Foi Victor Goldschmidt, um pesquisador que foi pioneiro das regras de distribuição dos elementos químicos. Ele sugeriu essa classificação, que é utilizada até hoje, e é baseada na composição química mineralógica dos meteoritos. Tá? E classifica aí os elementos a depender da sua afinidade em formar minerais, tá? Isso é importante que vocês entendam, e ajuda a entender melhor a distribuição dos elementos dos diferentes ambientes geológicos. Então, Goldschmidt agrupou os elementos químicos de acordo com suas fases preferidas, ou seja, que grupo de minerais eles têm mais afinidade química, tá? Então, qual é aquele que eles preferem entrar na estrutura, na composição, tá? Sendo, então, elementos litófilos, aqueles que apresentam maior afinidade com silicatos, tá? Elementos calcófilos com maior afinidade com fases sulfetadas, então vão formar sulfetos. Litófilos é silicáticos e óxidos e calcófilos é sulfetos, desculpa. E os siderófilos, que apresentam mais afinidade pelo ferro do que pelo oxigênio ou pelo enxofre. Tá? E geralmente aqui também eles vão acabar formando elementos nativos. Então, não vão se agrupar com nada, vão agrupar com eles mesmos. Além deles, tem os atmófilos, que são os encontrados na atmosfera, e os hidrófilos, que são na hidrosfera. Então, os litófilos são principalmente os elementos altamente reativos dos blocos S e bloco F da tabela periódica. Inclui aí também, estão marcados aqui em laranja, tá? Incluem aí também um pequeno número de não metais reativos e os metais mais reativos do bloco D, como titânio, zircônio, vanádio. Tá? Como eles apresentam uma afinidade pela sílica, são encontrados em maior quantidade, preferencialmente na litosfera, na forma principal de silicato. Os calcófilos são conhecidos como os metais pobres, tá? Ou ainda fora dessa classe, os não metais pesados. Possuem mais afinidade com as fases mexi no que não era para mexer. Possuem mais afinidade com as fases sulfetadas, tá? Então, tem uma ligação preferencialmente com enxofre, não com oxigênio, formando, assim, compostos altamente insolúveis. Tá? São os elementos encontrados no manto terrestre, tais como cobre, enxofre, selênio, e são aqui os amarelinhos, tá? São esses aqui. Tá? Por exemplo, o cobre tem uma natureza fortemente calcófila, ele não entra na estrutura de silicato. Siderófilos são constituídos pelos elementos de transição externa, né, que são aqui os que estão em rosa, magenta, fúcsia, não sei que cor vocês querem chamar isso. Tá? São os elementos de transição externa e interna aqui com alta densidade. Tá? Tem grande afinidade geoquímica com o ferro, tá? Tanto na fase sólida quanto na fase fundida. Então, como eles mostram maior afinidade pelo ferro do que pelo oxigênio e pelo enxofre,
são elementos comuns no núcleo terrestre em meteoritos sideríticos. Então, todos os elementos siderófilos também têm uma tendência calcófila, tá? Então, eles não são exclusivos de ligações com o ferro. Atimófilos, né, só para a gente complementar, são aqueles elementos encontrados principalmente ou exclusivamente no estado gasoso, tá? Então, estão aqui em azulzinho, né? Devido à sua variação de volatização, são encontrados tanto na atmosfera quanto na hidrosfera, né? Então, a gente tem aqui hidrogênio, né? Os hidrófilos, né, são aqueles elementos que têm seu comportamento fortemente influenciado pela presença de água, tendem a serem coordenados pela água, formando cloretos, sulfatos. Na ausência de fase fluida aquosa, eles vão se comportar como elementos litófilos. É o caso do lítio, calcófilos, o molibdênio, e siderófilo, o ouro. Tá? Então, na ausência da fase fluida, eles acabam tendo comportamentos diferentes. Além desses grupos, Goldschmidt também reconheceu um outro, que é os biófilos, né, que são comumente encontrados nos organismos vivos, né, aí o Chomps, né, mas a gente não vai falar muito sobre eles. Né. Então, como eu falei, né, alguns elementos apresentam afinidade por mais de uma fase. Eles têm preferência, mas não exclusividade. No caso aqui do oxigênio, por exemplo, né, é atimófilo, compõe grande parte da nossa atmosfera, mas também é um litófilo entrando nos silicatos. Ferro e níquel, tanto litófilo, siderófilo como calcófilo, né? A gente tem presença de ferro, níquel, cobalto, né? Em silicatos na litosfera, em sulfetos, manto, sulfetos aqui, calcófilos, né? E aí uma outra classificação muito importante também, a classificação dos elementos químicos segundo a sua concentração, tá? Então a quantidade deles nos sistemas silicáticos, tá? Então, aqui é no manto e na crosta. Eu devia ter escrito crosta primeiro e manto depois, né? Já que a crosta é mais superficial, mas tudo bem. Então, os elementos mais abundantes, tá? Nesses reservatórios são os elementos formadores de rocha, tá? Que a gente chama, componentes da água e alguns dos principais constituintes dos organismos vivos, são chamados de elementos maiores. Tá? Por isso que eu falei aquela hora lá, né, que eu apresentei a tabela comparativa da composição da crosta oceânica e da crosta continental como óxidos maiores. Tá? Elementos maiores são aqueles cuja abundância média nos materiais excede em 1%. Tá? Então, eles estão presentes em mais de 1%. Como a gente faz análise química, tá? A porcentagem peso desses elementos resulta em mais de 1%. Tá? É isso que está sendo mostrado aqui. Então, os elementos são expressos em uma proporção percentual em massa do elemento com relação à massa da amostra. Tá? Então, todos esses aqui, tá, acabam entrando aí como elementos maiores. Os chamados elementos menores são aqueles que têm uma abundância média na faixa aí de 1,1% e 0,1%, tá? Como titânio, fósforo, enxofre e manganês. Tá? E elementos traço têm aí uma abundância abaixo de 0,1%, tá? Então, em média. Geralmente apresentam concentrações aí da ordem de parte por milhão, né? ppm, mas também aí englobam os ppb, parte por bilhão. Então, aí vão ser o caso do berilo, boro, arsênio, molibdênio, né? Sendo menos abundantes nos ambientes silicáticos, né? Então, esses elementos aqui raramente estão presentes em maior quantidade. Variações de concentração dos elementos traço no ambiente de cristalização do mineral não afetam as relações de estabilidade dos minerais em formação, ou seja, eles não desestabilizam o mineral. Né? Eles frequentemente vão entrar na estrutura dos minerais por substituição catiônica de outros elementos, né, em posições específicas da estrutura cristalina. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas 2 aulas. Tá? Mas eles... Lembra que eu falei que o que condicionava qual mineral ia ser formado era a pressão, temperatura e concentração dos elementos químicos. No caso dos elementos traço, concentração não influencia, a concentração deles, né? Porque geralmente eles não são constituintes de rocha. Tá? Existem alguns casos especiais, que são constituintes estruturais essenciais, como o zircônio
tá? E o fósforo, tá? Principalmente no caso do zircão, tá? Que é um silicato de zircônio, tá? A fórmula dele é essa daqui. Então, nesse caso, a concentração de zircônio vai sim influenciar a formação desse mineral, né? Mas são alguns casos um pouquinho mais raros. Tá? Apesar de zircão ser um mineral bem comum na crosta, tá? É um silicato bem comum. Rochas graníticas.